Você comeria aquilo que pode matá-lo? Esta era a obrigação das chamadas provadoras de Hitler, as mulheres que, na Toca do Lobo, provavam as refeições do Führer. Hoje vamos conhecer a história da única sobrevivente entre todas estas, Margot Volk, a provadora de Hitler. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje nós vamos descobrir outra história, meio que inédita, da Segunda Guerra Mundial. Certamente você ouviu falar muito pouco, se ouviu falar da história das provadoras de Hitler. Essa história está ganhando muito corpo agora e o programa vem a calhar em cima do que está sendo descoberto e que foi revelado recentemente sobre a atuação dessas mulheres que tinham a obrigação de proteger o Führer provando a sua comida antes dele. O Führer Adolf Hitler tinha um medo de ser assassinado. Afinal de contas, ele sofreu muitos atentados ao longo de sua atuação como o chefe da Alemanha nazista. Esse temor passava pela sua mesa. O medo de ser envenenado era muito grande. Daí a utilização constante de pessoas que provavam a sua comida antes dele. Um outro detalhe é que Adolf Hitler era vegetariano, ele simplesmente não comia carne. Então o cardápio em sua mesa era muito diversificado e diferente. A mania de Hitler com a comida levou ao trabalho destas provadoras. Alemanha, 1943. Os pais de Margot Volk, então com 26 anos, já se foram e seu marido, Gregor, está longe, lutando na linha de frente da Segunda Guerra Mundial, na frente russa. Empobrecida e sozinha, ela toma uma decisão de deixar a Berlim devastada pela guerra para viver com seus sogros no campo, pensando que encontraria um refúgio lá. O problema é que eles viviam na Prússia Oriental, nas proximidades da Toca do Lobo. Durante a guerra, Adolf Hitler ficou mais de 800 dias na Toca do Lobo. Então era necessário que a sua comida fosse preparada sempre acompanhada das provadoras. É aí que entra a relação da nossa personagem principal com a Toca do Lobo. E então, em uma manhã, a SS vem bater à porta da casa da família, dizendo que Margot foi recrutada para ser uma das provadoras de Hitler, 3 vezes por dia. Então, ela e outras 9 mulheres vão ao quartel-general secreto para comer as refeições do Führer, antes que ele o faça. Começava então a provação de Margot, que nasceu no coração de Berlim em 1917. Quando jovem, Margot Volk disse que se recusou a juntar-se à Liga das Meninas Alemãs, o segmento feminino da juventude hitlerista, e seu pai foi condenado por se recusar a se juntar ao partido nazista. Ela era casada e trabalhava como secretária durante o início da Segunda Guerra Mundial, até se mudar para Grossparch, na Prússia Oriental, hoje a cidade de Pax, na Polônia. De acordo com Volk, as bombas aliadas danificaram seu apartamento em Berlim e seu marido estava em guerra. Embora ela não tivesse notícias dele há mais de 2 anos, já presumia que estava morto. Em Grossparch, ela ficou com seus sogros em uma casa com um grande jardim. A menos de 3 quilômetros de distância ficava o Wolfschanz, a Toca do Lobo, o quartel-general militar da Frente Oriental de Adolf Hitler. O complexo foi construído para o início da Operação Barbarossa, e Hitler iria passar ali mais de 800 dias. Viver na Toca do Lobo era imprescindível para Hitler e o alto comando alemão. Ali era um local seguro, em meio a uma floresta e muito policiado. O que não evitou que ele sofresse um atentado dentro da própria Toca do Lobo, perpetrado pelo coronel von Stauffenberg, o que desencadeou uma atenção ainda maior, uma proteção ainda maior, com o medo de um novo atentado. As provadoras passaram a ser ainda mais importantes dentro de todo o complexo da Toca do Lobo,
que você pode visitar conosco. Todos os anos temos um grupo que faz um roteiro do leste europeu, passando pela Polônia, indo até a Toca do Lobo, lá na Prússia Oriental. Entre em contato e garanta o seu lugar no próximo grupo. Hoje aqui na Toca do Lobo, o único guarda que vigia a entrada é esse aqui e o outro colega que está ali, esculpidos na madeira. Essa aqui é a entrada da trilha que passa pelos pontos principais e que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos conhecer a famigerada Toca do Lobo, aqui na região dos Lagos Masurianos, na Prússia Oriental. Lugar onde Adolf Hitler comandava o seu poderoso exército, até o final de 1944. Este era o coração aqui do Toca do Lobo. É o bunker do próprio Führer, Adolf Hitler. Aqui ele passou, durante a Segunda Guerra Mundial, 800 dias neste local. Hitler se deslocava entre o Ninho da Águia, Berlim e aqui. Neste local, ele decidiu a invasão da Rússia, comandou a invasão, comandou também uma boa parte das ações nos anos de 41, 42, 43 e 44. Após a chegada de Margot em Grosspark, ela e outras jovens foram selecionadas pelo prefeito local e levadas pela SS para um quartel nas proximidades de Krausendorf, hoje Kruszwiec, na Polônia, onde os cozinheiros preparavam comida para a Toca do Lobo, em um prédio de 2 andares. Falk tinha de pegar um ônibus diariamente na residência de sua sogra e era levada para o local. A degustação acontecia diariamente das 11 ao meio-dia. O pessoal de serviço enchia travessas com vegetais, molhos, pratos de macarrão e frutas exóticas, colocando-os numa grande mesa de madeira, onde a comida tinha que ser degustada. Nunca havia carne, porque Hitler era vegetariano, disse Margot Falk em uma entrevista, já nos anos 90. A comida era boa, muito boa, mas não podíamos apreciá-la. Havia rumores de planos dos aliados para envenenar Hitler. E depois que as mulheres confirmaram que a comida era segura, provando-a, os membros da SS então a levavam para o quartel-general em caixas, para dentro da Toca do Lobo. Após a conspiração fracassada do coronel Klaus von Stauffenberg, em 20 de julho de 1944, na Toca do Lobo, quando ele tentou assassinar Hitler e remover o partido nazista do poder, a segurança ao redor da Toca do Lobo foi reforçada e os provadores de comida não foram mais autorizados a ficar em casa. Em vez disso, eles ficavam em um prédio dentro da Toca do Lobo. Todas as manhãs, Falk era acordada pela SS, que gritava: "Margot, levante-se", debaixo de sua janela. Naquela época, ela só era necessária se Hitler estivesse realmente na Toca do Lobo, embora ela diga em suas memórias que nunca o viu de fato. Ela via o cachorro preferido de Hitler, um pastor alemão, quase diariamente. Ele costumava brincar na área aberta em frente ao nosso barraco de dormitório e escritório. Com as tropas russas se aproximando da Toca do Lobo, Margot Falk teve a sorte de conseguir escapar num dos últimos caminhões que deixaram aquele local. Todas as outras provadoras não tiveram essa sorte. Mais tarde, em 1944, quando o Exército Vermelho Soviético estava a poucos quilômetros de chegar à Toca do Lobo, um tenente das SS levou Margot Falk e a colocou em um trem para Berlim. Após o fim da guerra, Falk encontrou-se com o seu salvador e esse lhe contou que todas as outras provadoras de comida tinham sido mortas pelos soviéticos. Durante o tempo em que ela ficou na Toca do Lobo, ela era proibida de circular pelo local. O ambiente era frio e tenso,
com pouca liberdade ou possibilidade de formar vínculos, e ela conversava apenas com as outras colegas provadoras. E após realizar o trabalho, Margot retornava ao seu alojamento, de onde não podia sair. Ela vivia isolada e monitorada, sem saber o que poderia acontecer no dia seguinte. Décadas depois da Segunda Guerra, Margot afirmou que o trauma psicológico causado por essa experiência foi devastador. O medo constante de morrer ou de ser executada caso se rebelasse contra o sistema marcou sua vida para sempre. Ela também relatou que a fome e o racionamento de guerra tornavam ainda mais doloroso provar refeições luxuosas enquanto o restante da população sofria com escassez. Mesmo que a comida fosse saborosa, comer sob ameaça de morte iminente fazia com que perdesse todo o prazer na refeição, além dessa lembrança, dessa memória do sofrimento dos outros alemães com relação à comida. Ela escapou do terror que aconteceu com os que ficaram na Toca do Lobo, mas não escapou do terror que era Berlim, seu destino. Ao chegar na capital do Reich alemão, as tropas inimigas também chegaram alguns meses depois. A dificuldade apenas aumentou, mas pelo menos ela sobreviveu, embora a guerra tenha deixado cicatrizes profundas em seu corpo. Ao sair da Toca do Lobo, no último caminhão, Volk retornou a Berlim, onde também sofreu nas mãos do exército soviético após o fim da Batalha de Berlim. Por 2 semanas, os soviéticos a estupraram repetidamente, infligindo tais ferimentos que ela nunca foi capaz de ter filhos. Mas sobreviver à guerra, mesmo com essas tristezas todas, trouxe um pouco de alegria para Margot Volk, principalmente o encontro com seu marido. Em 1946, ela se reencontrou com seu marido, ele que sobreviveu ao campo de concentração soviético, e o casal ainda viveu feliz até meados dos anos 80, quando o marido faleceu. Falando em pós-guerra, durante décadas após o conflito, Margot Volk nunca falou sobre o que aconteceu na Toca do Lobo. No entanto, essa experiência veio a ser revelada por ela em dezembro de 2012, no seu aniversário de 95 anos, quando o jornalista do jornal Berliner Zeitung a visitou e começou a fazer perguntas. E ela começou a falar dos piores anos de sua vida. Em sua fala, ela diz que foi a única do grupo a sobreviver e não sabia o destino exato das outras provadoras até muitos anos após a guerra, e por isso carregava a culpa de sobrevivente e a memória dolorosa de ser parte de um grupo que não teve a mesma sorte. A vida de Margot Volk após a guerra foi marcada por traumas profundos e um longo silêncio sobre o seu passado. Apesar disso, ela conseguiu reconstruir sua vida em meio às cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial. Por cerca de 70 anos, Margot não falou sobre suas experiências como provadora de Hitler ou sobre os abusos que sofreu. Ela temia represálias e o estigma associado ao fato de ter sido, ainda que forçada, uma parte do sistema nazista. Esse silêncio foi em parte motivado pelo medo de que as pessoas não entendessem a sua posição de vítima das circunstâncias. Aos 95, quando contou a sua história, ela revelou detalhes sobre sua vida, sua fuga e os abusos que sofreu no final da guerra. E esse relato foi publicado por jornais internacionais e trouxe à tona um aspecto pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial. Sua história comoveu o público e Margot foi reconhecida como uma sobrevivente de um dos períodos mais sombrios da história. E ela descrevia as lembranças desse período como um pesadelo eterno. Margot Volk faleceu em 2014, aos 96 anos, logo após ter compartilhado sua história com o mundo. O seu testemunho serviu como um lembrete das complexidades da vida durante qualquer guerra e das consequências que ela traz para os civis, muitos dos quais viveram em silêncio por décadas. Somente muito tempo depois é que Margot resolveu falar sobre a questão da sua atuação na Segunda Guerra Mundial, e seus depoimentos, a sua narrativa, acabou virando 2 livros. E estes livros, publicados após a sua morte, também renderam uma peça de teatro que está sendo exibida ainda em Nova York e também um filme que está sendo produzido neste momento sobre as provadoras de Hitler, que será lançado em breve.
sem sombra de dúvida, é uma história incrível. Espero que você tenha gostado desta história das provadoras de Hitler. Se gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos para levar essa história ainda mais longe. Participe também da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Adquirindo a camisa, você pode embarcar conosco numa jornada pela Europa. Confira. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!